Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo da miastenia a gente vai terminar a nossa conversa sobre o desmame do corticoide. Já tem 2 vídeos sobre esse assunto, eu vou deixar os cards aqui em cima, e hoje a gente vai encerrar essa conversa sobre desmame. Eu vou tratar de outras questões que envolvem o uso do corticoide para a gente, a partir até dessas conversas, né, fazendo links, para a gente entender, por exemplo, por que existem alguns efeitos colaterais que podem aparecer com o uso do corticoide. Mas o foco aqui é o desmame. Então vamos lá. A gente entendeu como é que o nosso corpo produz cortisol e os efeitos disso. A gente entendeu a potência dos corticoides e como isso pode atingir a nossa glândula suprarrenal, que ela pode parar de produzir a quantidade fisiológica, né, a quantidade que ela produz diariamente. E aí chega a hora de tirar o corticoide. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o processo de desmame, ele é como se fosse uma reeducação do nosso organismo. É como se você estivesse reeducando o seu organismo para ele entender que ele precisa voltar a produzir e que ele precisa voltar a produzir naquela quantidade. Algumas pessoas, a glândula continua produzindo, mas uma quantidade menor. Então você precisa explicar para ele. Além disso, você precisa explicar para o seu organismo que você vai viver com menos corticoide, que você vai ter que administrar a vida com menos corticoide aí na sua corrente sanguínea, né? E isso não é tão simples. Seria muito fácil se a gente pudesse sentar diante do espelho e dizer assim, ó, Flávia, é o seguinte, você tá aí, você tá com essa quantidade, mas agora vai ser um pouco menos, volta aí a produzir e se vira com com essa quantidade. E não é assim. Então, os protocolos de desmame, eles variam muito e depende de como o organismo da pessoa vai responder. Existem protocolos mais rápidos para retirada, mas normalmente a retirada ela é feita de tempos em tempos e de quantidades pequenas em quantidades pequenas. Então, se você está tomando há muito tempo 60 miligramas, por exemplo, de prednisona, ou 90 miligramas de deflazacort, para você tirar isso, você não vai tirar logo para 20. Tirar logo para 0, de jeito nenhum. O desmame é justamente isso, é você ir tirando aos pouquinhos. É como se você estivesse ensinando para a criança que ela agora vai se alimentar com sólidos, né? E que ela vai se alimentar com as sopinhas, com as comidinhas, e você vai tirando a mamadeira aos poucos. Por isso é desmame. Então você não tira de uma vez, você vai desmamando. Então, essa semana eu vou dar para o bebê, em vez de dar 4, 5 mamadeiras no dia, eu vou dar 3. Ah, essa semana, eu em vez de dar 3, eu vou dar 2. Na outra semana, ele ficou enjoado, ele tá pedindo, então eu volto. É isso que acontece. E eu não tô falando aqui do corticoide, tô falando de mamadeira mesmo. É exatamente isso que acontece. Você vai aos poucos diminuindo. E os protocolos normalmente de desmame seguem esta regra. Você tira uma parte durante um período, avalia como ficou, tira mais um pouco, não ficou bom, volta. E o que não ficou bom? 2 coisas podem acontecer durante o desmame e que a gente tem que ter consciência. Uma é que você toma o corticoide, você está fazendo tratamento, estabilizou. Que bom. Vamos começar a tirar o corticoide. Aí você começa a tirar e num determinado momento desestabiliza. A miastenia. E aí você não pode deixar desestabilizar, porque se a miastenia desestabiliza, você não consegue tirar mais. Vai ser muito ruim para tirar. É perigoso. Sabe, miastenia não é brincadeira. Então, o que os médicos fazem? Opa, ela estava tomando lá, vou dar exemplo da minha médica, estava tomando lá 60. Começamos a fazer o desmame. Chegou num momento, eu tomei
estava tomando 40. Quando tentou diminuir para 35, eu fiquei péssima. Volta para 40. E 40 estava aguentando. Vamos manter em 40. Para o organismo dela equilibrar. E depois vai tirando. Agora, a forma de tirar é o seu médico que vai dizer. Eu já tirei corticoide 3 vezes. Tá? Eu teve uma primeira vez que eu tomei. E eu cheguei a tomar 40 miligramas. Tiramos. Tudo. Fiquei sem nada. Passou mais ou menos 8, 9 meses, voltei a tomar. Fui a 40 miligramas novamente. Vamos tirar, melhorou, vamos tirar, vamos. Começamos a tentar tirar esses 40, fui a 60. Ficou muito ruim, fui a 60. Então, a primeira vez deu certo, a segunda vez eu comecei a tirar e não conseguimos tirar, e eu tive que voltar a tomar e ainda voltar a tomar muito mais. E na terceira vez que eu tirei, que foi essa última, que eu já tô há 1 ano sem tomar corticoide, eu levei, gente, 1 ano e meio para tirar. 1 ano e meio para tirar. É um jogo de paciência. Equilibrar coisas difíceis de equilibrar, que não são exatas, que é o corticoide que você está tomando, como você está se sentindo da miastenia e como o seu corpo vai reagir porque você está tirando esse corticoide. E lembra, se a glândula lá suprarrenal não está produzindo o corticoide mínimo para você sobreviver, que é aqueles 40, 50 miligramas de cortisol ao dia, você pode desenvolver uma síndrome. E essa síndrome tem como característica cansaço, sono, uma série de sintomas que podem se confundir com os sintomas da miastenia. Mas mais grave que isso, se você tira radicalmente, o seu organismo pode entrar em choque porque você está sem cortisol. Você precisa disso. Porque naturalmente nós produzimos isso. E eu não estou falando para botar medo em ninguém, eu estou falando porque é muito sério. Então, assim, não é uma coisa que a gente faz. Você pode se sentir mais cansado, você pode ter dor de cabeça, você pode ter fraqueza muscular. E é outra coisa, não é a miastenia. É porque a sua glândula não está funcionando, não está produzindo o cortisol que você precisa. Eu conheço pessoas que ficam brincando de tomar corticoide e nem tem miastenia. Ah, eu não estou muito legal, vou tomar e para e não sei o quê. Não faça isso. Assim, é muito sério, é um negócio muito sério. É um remédio muito potente, muito importante, que pode te ajudar muito, assim como me ajudou e ajuda tantos colegas, mas a gente tem que ter responsabilidade. Sabe? E eu não vou nem dizer que não é tomar água, porque se você também tomar água sem responsabilidade, você vai se fazer mal. Então, assim, tenha cuidado com isso. E uma coisa que eu posso dizer sobre o desmame, né? É lógico, eu não vou passar nenhum protocolo como eu fiz, porque tem gente que vai ouvir e vai querer fazer. E o médico é que tem que dizer para você como é que você vai fazer. É ele que vai te orientar. Siga como ele está orientando. Se sentiu mal, fala com ele, não tá legal não. E não desanime se ele voltar com a dose, é normal. Porque ele pode estar voltando com a dose por várias razões. Uma, porque o seu corpo ainda não entendeu a mensagem que ele tem que voltar a produzir. E é importante que você tome. Outra, porque a miastenia desestabilizou e você ainda precisa. Então, talvez você precise ainda de mais tempo com o imunossupressor para segurar a miastenia. Outra, porque você pode ter tido alguma questão emocional que te abalou e isso fez dar uma queda da miastenia e o corticoide vai segurar. Como eu falei, a última vez que eu tirei, eu levei 1 ano e meio tirando. É lento, é um vai e volta, mas não desista. Ah, Flávia, mas se você tivesse que tomar o corticoide agora para ficar melhor, você tomaria? Tomaria. Ah, eu
eu vou ficar muito feliz de ter que tomar corticoide? Não, ninguém que convive com uma doença fica feliz de ter que tomar remédio, né? A gente quer ficar bem sem os remédios. Mas eu tomaria, porque é para eu ficar melhor. Ainda que eu saiba das dificuldades, dos efeitos colaterais, dos problemas que podem causar e que me causaram, eu tomaria. E eu tô falando de verdade, assim. Eu não teria problema de tomar. Só que eu tomaria sempre pensando da melhor maneira para quando eu fosse tirar. Primeira coisa, entender que potência é essa. Entender que chegar em 10 miligramas é uma vitória de prednisona. Né? No caso de prednisona, ou 15 de deflazacort, que isso significa que o meu organismo já está conseguindo viver com a dose fisiológica, com a dose que normalmente é produzida pelo meu organismo. Isso é ótimo. Então isso já é vitória. Ah, mas ainda tem muito para tirar, o seu organismo está somando, já está produzindo. Tá, mas eu estou mais perto de tirar do que tomando 60, 80. E tá tudo bem. Eu tomaria de manhã, eu falaria com a minha médica, ela sempre me mandou tomar de manhã. Mas eu teria mais cuidado com isso, para o meu organismo entender que é isso que está entrando ali, que é assim mesmo, porque isso faz diferença. Para a glândula voltar a funcionar redondo, direitinho, né? Voltar a funcionar da forma assim, redondinha. Eu seguraria mais a minha ansiedade, que da última vez, quando eu estava chegando perto de terminar, eu comecei a ficar ansiosa de tirar os últimos 5 miligramas. Eu ia tirar, só que eu acabei ficando ansiosa e aí a minha astenia desequilibrou, volta um pouquinho. Então assim, segurar a onda. Agora, não é uma brincadeira. Quando a gente fala do desmame, não é uma brincadeira. Siga o que o seu médico está falando. Se sentiu mal, fala com ele. Sentiu dor de cabeça, fala com ele. Sentiu enjoo, fala com ele. Ah, Flávia, mas o meu médico não é assim, eu não tenho tanto acesso, eu me sinto mal, porque eu sinto que ele fica aborrecido. Ele que fica aborrecido, gente. Não dá para você ficar... Olha, vamos começar a fazer desmame. Vou dizer para vocês, minha médica, vamos começar a fazer desmame. Tá bem, doutora. Qualquer coisa eu entro em contato com a doutora. Ah, Flávia, mas eu vou viajar de tal e tal tempo. Tá, e eu falo com quem nesse tempo, se você estiver viajando? Tá, eu vou falar com quem? Porque e se eu passar mal? Faça como? Me orienta. E se eu tiver algum sintoma, se eu passar mal, o que eu faço? Pergunta. Não precisa brigar, não precisa... Só pergunta. Tá, doutora, eu vou começar a tirar. Tudo bem, vai dar tudo certo. Mas assim, se eu me sentir mal, o que eu faço? Eu volto com a dosagem? Eu continuo tirando? Eu vou para o hospital? Eu venho aqui? Pergunta. A gente tem que perder esse medo de falar com os médicos. Não é ser agressivo com eles, não é brigar com eles, nada disso. É falar, perguntar, eu faço o quê? Para você saber, porque a retirada do corticoide não é brincadeira. O desmame não é brincadeira. O que eu posso dizer para vocês é devagar. É de passo em passo. Não se tira corticoide. Os protocolos nunca são a retirada direto. Nunca. É devagar. E é justamente por causa do que a gente conversou. É para o corpo ir assimilando e acostumando. E voltando a produzir a quantidade que ele produzia antes. Se ele parou, ele voltar. Se ele não parou, ele voltar a produzir a mesma quantidade, que é a quantidade fisiológica, que a gente chama fisiológica, né? Que é a quantidade lá entre os 40 e 50 miligramas de cortisol, tá bom?
Bom, eu espero que tenha sido útil. Vou fazer outros vídeos sobre corticoide e baseado um pouco nesses, para a gente entender alguns efeitos colaterais, que eu acho que vai ficar mais claro, mas eu não quero misturar aqui na história do desmame, tá? E vou fazer o vídeo sobre a questão do processamento do corticoide, qual é a diferença e por que é importante a gente usar o corticoide que o nosso médico passou. E se você sentir alguma coisa, falar com ele para ele avaliar a possibilidade de mudar algum corticoide, tá bom? Bom, obrigado por vocês terem assistido. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para o canal continuar crescendo. Agradecer a todos que já se inscreveram até agora. Se você puder ajudar o canal deixando um comentário, dando um like, compartilhando, eu fico sempre muito feliz. Tenho respondido as mensagens, as antigas, as recentes, e para mim é sempre uma grande alegria poder trocar com vocês. Tá? Obrigado por aqueles que têm compartilhado as suas histórias comigo, e eu espero realmente que tenha sido útil. Mais uma vez, obrigado por você ter assistido. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.